Olá, me chamo Luísa Morato e eu sou aluna de mestrado da Universidade de Brasília e tenho como orientador o Dr. Luciano Paulino da Silva. E hoje nós vamos apresentar alguns resultados referentes à avaliação da estabilidade de lipossomas frente a estímulos externos. Os lipossomas, então, eles são vesículas esféricas formadas por bicamadas fosfolipídicas e são bastante utilizados como sistema de liberação controlada de fármacos. E atualmente, frente a alta demanda de novos antibióticos, novas formulações, devido à crescente resistência antimicrobiana, esses sistemas, né, os lipossomas, eles representam, então, uma estratégia promissora. E avaliar, então, a sua estabilidade é extremamente interessante, principalmente quando a gente pensa no desenvolvimento de produtos. E a sua estabilidade, frente a estímulos externos, esses estímulos, na realidade, eles podem atuar não só alterando a estabilidade, mas também como gatilhos de liberação controlada do conteúdo que esses lipossomas estão carregando. Então, o objetivo desse trabalho foi avaliar a estabilidade de lipossomas que continham o antibiótico streptomicina, claro, sempre comparando com seu controle vazio, que passaram por estresses físicos, térmicos ou químicos, e essas alterações de estabilidade seriam avaliadas por meio do diâmetro hidrodinâmico, índice de polidispersividade e potencial zeta, que foram medidos por espalhamento dinâmico de luz. A primeira metodologia utilizada foi empregado então cinco formulações diferentes. A primeira formulação de lipossoma vazio, que seria o controle, a segunda formulação de lipossomas contendo o antibiótico streptomicina e outras três formulações contendo diferentes concentrações de colesterol. A terceira formulação com uma concentração mais baixa de colesterol, a quarta formulação com uma concentração intermediária de colesterol e a quinta formulação com uma concentração alta de colesterol. Todas essas três encapsulando também o antibiótico streptomicina. E essas cinco formulações passaram por um ciclo de estresse térmico, que foi 15 minutos a 4 graus, seguido de um estresse físico, que foi 15 minutos no banho de ultrassom. Isso foi repetido três vezes e, posteriormente, então, essas formulações foram avaliadas por espalhamento dinâmico de luz. E aí, o que a gente pode avaliar referente a esses resultados é que a amostra que possui uma maior concentração de colesterol resultou no aumento de mais de 400% do seu diâmetro hidrodinâmico e do seu índice de polidispersividade. E quando a gente olha esses números, eles são muito maiores, e muito mais expressivos quando a gente avalia as outras formulações, de forma que o colesterol ele não só garantiria uma maior estabilidade, uma maior rigidez da membrana, mas que muitas vezes poderia ser que essa estabilidade ou essa concentração em excesso de colesterol, ela poderia, de certa forma, gerar uma instabilidade frente a estímulos como os apresentados. Bom, a segunda metodologia utilizou então o lipossoma, que não tinha colesterol, somente encapsulando então o antibiótico, e ele foi avaliado frente a quatro diferentes estímulos: 10 minutos no ultrassom de ponteira, 45 minutos no banho de ultrassom, uma hora de incubação com nanopigmentos magnéticos, que posteriormente foram retirados da solução por meio do uso do magnetismo, e também a incubação desses lipossomas com uma hora com a presença de peróxido de hidrogênio a 1% e a 0,1%. E quando a gente avalia aqui, frente a todos esses estímulos que foram testados, o ultrassom de ponteira ele resultou numa diminuição de 35% no diâmetro hidrodinâmico. Por outro lado, ele aumentou o índice de polidispersividade em mais de 18%. Tá? E quando a gente avalia os outros estímulos, os resultados eles não são é, tão grandes assim. Entretanto, comparando aqui, quando a gente olha os nanopigmentos magnéticos, a gente vê que o nanopigmento amarelo, ele resultou no aumento de 13% do diâmetro hidrodinâmico e um aumento de 27% no índice de polidispersividade. Quando a gente avalia isso, em relação aos outros nanopigmentos, a gente vê que esse pigmento magnético ele teve algum tipo de efeito também na estabilidade desses lipossomas. Então, as formulações elas se apresentaram estáveis, né, frente a esses diferentes estímulos, embora a presença do colesterol na primeira metodologia mostrou que ele poderia gerar uma certa instabilidade frente a alguns estímulos e alterando então o diâmetro hidrodinâmico e o índice de polidispersividade e também o ultrassom de ponteira, né, reduzindo o tamanho, mas aumentando a polidispersividade do sistema. Entretanto, né, ainda assim, o aumento ou a diminuição desses parâmetros, eles
não foram tão comparáveis quando a gente olha em relação aos outros estímulos testados.